participar. Yeah. Muito. Olá, Cornélio. Olá, Vina. Vina, o que é que vamos conversar hoje? Cornélio, hoje vamos falar sobre masculinidades positivas. Parece coisa do outro mundo, né? Parece. Mas não é. Está muito mais próximo do que nós podemos pensar. Está muito mais próximo. Mas antes da masculinidade positiva, olá, bem-vindo ao Asas. Masculinidades positivas, Cornélio, de que estamos aqui a conversar hoje são aqueles comportamentos que quebram os estereótipos que a sociedade impôs ao homem. O homem não chora, o homem não lava roupa, o homem não cuida da casa, o homem não cuida dos seus bebês e por aí vai. São exemplos de masculinidade. Agora a pergunta que nós viemos fazer é se isso prejudica ou isso ajuda? Narciso, na sua opinião, a masculinidade ela é benéfica ou prejudicial à nossa sociedade? A masculinidade que nós estamos a viver agora é aquela que oprime as mulheres. E oprimindo as mulheres, nós estamos a negar a elas o direito de decidir de si próprias, de decidir elas próprias o que elas querem. Então, em nenhum momento nós temos que aceitar. Muito prejudicial, porque para além de trazer um mal-estar às pessoas, ela faz com que haja ciclo de violência. Parece que não, às vezes a forma como nós ensinamos os nossos filhos, nossos irmãos, os nossos tios, os nossos avós, como eles nos ensinam e como nós passamos essa informação para as gerações vindouras, tem trazido este ciclo, na verdade é círculo de violência que vai perpetuando e tem sido muito negativo, porque nós começamos a ver que as mulheres têm sofrido muito com isso. Para responder a essa pergunta, nós temos que saber que existem dois tipos de masculinidade. Temos uma masculinidade positiva e uma outra masculinidade negativa, que é aquela que é muito arrogante, que o homem tenta se colocar numa posição muito superior à mulher ou aos outros, e desta forma comportando-se, por exemplo, com violência. Já que eu sou homem, eu tenho que ser violento. Isso aqui chama-se de uma masculinidade negativa. Mas também temos uma masculinidade positiva, que é aquela que o homem é mais compreensivo, coloca-se numa posição que não trata mal as mulheres, por exemplo. Então, esta masculinidade é benéfica à sociedade. A masculinidade tóxica é um problema muito grave para todos nós. Por isso que é importante quebrá-la. Gilberto Halilal conseguiu quebrar isso e é por isso que ele é um dos nomes mais sonantes e é com quem vamos conversar a seguir. Sempre que falamos de masculinidade positivas, às vezes parece difícil entender e chegar aonde nós queremos chegar. Queremos falar de comportamentos que quebram com estereótipos muitas vezes ligados ao homem. E Gilberto é a personificação disso. Obrigado, Gilberto, por aceitar conversar um pouco aqui conosco. Gilberto, eu decidi conversar consigo muito em particular porque sei que o Gilberto deu um grande passo em termos históricos e, sobretudo, sobre masculinidades positivas, ao trocar o seu apelido pelo apelido da sua esposa. Primeiro, uma curiosidade minha, como é que foi, como é que se sentiu ao dar este passo extremamente importante num contexto adverso, sobretudo, que é o nosso país e que normalmente a masculinidade é tóxica? Muito bem, muito obrigado por este espaço. Acho que é verdade que há um pouco esta perspectiva de entendimento em relação a este passo de trocar ou de adotar o apelido da minha esposa como um passo enorme, um passo gigantesco. Mas na verdade é isso. Porque eu, digamos que filo, porque de facto achei que seria interessante para mim e para minha esposa. Partiu de uma conversa, que tal, partiu de uma conversa por acaso da minha esposa, que tal adotar o meu apelido, eu adoto o seu e tu adotas o meu. Acho que uma troca. Pode ser uma coisa interessante. Pois é, pode ser de fato uma coisa interessante. Vamos lá isso, né?
A primeira coisa que procuramos perceber é se as leis moçambicanas permitem isso, e chegou-nos a informação de que sim, as leis moçambicanas permitem um homem adotar apelido Na verdade, da sua esposa. nunca houve nenhum problema em termos legais para que um homem adotasse o nome ou apelido da esposa. Só que ninguém nunca teve a ousadia de Exatamente, fazer porque isso. estamos imbuídos dessas práticas culturais, dessas tradições, a ideia de que não, esta crença de que só o homem é que pode adotar, a mulher pode adotar o apelido do homem. Então vamos ficando nessa caixa, né? Fomos vivendo nessa caixa. E eu decidi sair dessa caixa. Acho que esta caixa não cabe para mim, estás a perceber? Nos ensina a dar este passo. Como é que uma pessoa, num contexto em que todo mundo vive a masculinidade tosca, todo mundo é contra essa questão de deixar de ser homem, né? Primeiro é tirar a ideia de que é deixar de ser homem, não é? Porque não retira a sua masculinidade o fato de você adotar a apelido da sua esposa, né? E eu, filho, mas no entanto não deixei de ser homem, por isso não sei se tu ou qualquer pessoa que está a olhar para mim neste momento acha que não, começa a duvidar da minha masculinidade, se eu não sou homem, não é por aí, eu sou homem e continuo sendo homem, mas o ser homem é também tu procurares ser feliz, procurar fazer as coisas que te fazem feliz e sem ferir as outras pessoas. Aliás, se fosse algo que ferisse outras pessoas, nem estaria na lei. Não é? Exato, então, exato. eu decidi, portanto, optei e estamos felizes por isso. Isso apesar de que isso não foi muito bem recebido, tanto numa sociedade, como disse, que é caracterizada por muitos estereótipos, não é? E para nós os estereótipos têm muito mais valor, às vezes até para as coisas boas estão bem frente a nós, né? E não conseguimos visualizar. Portanto, acabam sendo uma barreira para o alcance da felicidade das pessoas. Então, isto não foi muito bem recebido. Recebi muita crítica, mesmo nas minhas redes sociais. Nas redes sociais, também, família? né? Não, a nível da família não, porque não, foi tranquilo. A minha família acompanha-me nas minhas lutas. Então entende mais ou menos como é que Gilberto... Exatamente. A minha família foi das que muito apoiou nesta perspectiva. Os meus tios, que ainda estavam vivos, pelo menos até a altura que decidi... Deram suporte e isso deram também suporte ajudou muito. Mas não tivemos problemas em relação nós... a isso. Só na sociedade, os amigos, inclusive, vieram muito para cima de mim. Mas o mais importante, acima de tudo, é que tu não tens que viver em função dos outros. Isso, Gilberto, não é só uma questão do nome. Tudo que é masculinidade positiva é preciso ter este aspecto que está aqui a mencionar. Exato. Então, você não pode viver em função dos outros. Sabe que é normal. Eu digo, até nós temos uma sociedade, às vezes, que deixa-me um pouco com alguns questionamentos, sabe? É que nem, por exemplo, ver uma mulher que está sendo violentada. É mesmo a sociedade que vai dizer, não, tens que aguentar, porque a vida é assim mesmo, tem que esperar esse tipo de coisa, tem que ser mulher e tal. Mas quando morre essa mulher, por exemplo, ou quando fica amputada ou fica deformada, é a mesma sociedade que vem e diz assim, mas por que ela não saiu há muito tempo dessa violência? Vai perceber? Por que ela não saiu? Mas são os mesmos que uma antes... sociedade que... Então, exatamente, não estamos a ter um posicionamento, sobretudo, que olhe para o bem-estar, não é, de todas e todos nós nessa vida. E eu estou à procura da minha felicidade. Estou à procura da felicidade da minha família. Então, o que as pessoas falam ou deixam de falar, para mim não faz nenhuma diferença. É verdade que dói também, porque de alguma forma sinto-me violentado e tem que lutar contra isso, mas também já estava à espera que isso pudesse acontecer, porque já comecei há muito tempo nesse processo, portanto, de luta, por exemplo, pelos direitos iguais entre homens e mulheres. É o mesmo que nadar contra a maré. E nós, nadando contra a maré, fizemos uma pequena matéria onde explicamos o que é esta coisa de masculinidade positiva, que o Gilberto já deu o primeiro passo e que esperamos que outros homens também possam dar esse passo. Vamos acompanhar esta pequena matéria e voltamos para a segunda parte da nossa interação aqui com o Gilberto. Até já. Masculinidade é um conjunto de atributos, comportamentos e papéis geralmente associados a meninos e homens. A masculinidade é constituída socialmente, mas composta tanto por fatores socialmente definidos
enquanto biologicamente distintos da definição do sexo biológico masculino. Segundo o dicionário Aurélio de língua portuguesa, a palavra masculinidade é definida como qualidade de masculino ou de másculo, ou seja, ela define o que é ser homem. Da mesma forma, feminilidade. Masculinidade tóxica seria, por isso, a existência ou o comportamento designado ao gênero masculino que causa malefícios tanto a ele próprio quanto à sociedade ao seu redor. Exemplos de frases que mostram masculinidade tóxica são: homem não chora, isso é coisa de mulher. Rapazes não usam rosa nem brincam de boneca. Homem não fala sobre sentimentos, entre outros. A masculinidade não tóxica ou positiva seria aquela que traz benefícios, quebrando com preconceitos e estereótipos ligados à masculinidade. Ela permite que homens sejam capazes de expressar seus sentimentos, partilhar tarefas de casa, chorar livremente e até adotar o nome da esposa, como fez Gilberto Arilalo. Acabamos de ver esta matéria onde explicamos mais ou menos como é que acontece essa questão da masculinidade tóxica, como é que ela afeta as pessoas. Na opinião do Gilberto, já explicou aqui mais ou menos qual foi o efeito de ter dado este passo, de ter optado pela masculinidade positiva, e isto teve repercussão não só ao nível dos amigos, mas nas redes sociais e em todos os contextos. Em termos pessoais, para um homem que, vamos lá, quer dar este passo, assim como o Gilberto, quais são os efeitos? Como é que ele deve comportar-se? Como é que ele deve fazer-se? Claramente não há segredos, né? Mas pela experiência que tem, já viveu uma situação dessas, imagino que há muitos homens que querem dar, mas há aquele receio, né? Então, nós não podemos nos conformar com a caixa, até porque eu converso com quase muitos homens ao longo desse país todo. E quando pergunto aos homens, você se sente confortável em ser este homem? Mas, claro, essa pergunta não vem só assim, vem depois de um processo de reflexão, porque o que está acontecendo é que nós, os homens, não temos ferramentas que nos ajudem a calcular os custos de ser homem, o custo das masculinidades. o custo da masculinidade. Então, precisa de colocar esse homem, ou expor essas ferramentas. Mas, em poucas palavras, quais são ajuda- os custos da masculinidade? São vários, né? O fato, por exemplo, só para dar um exemplo, a nível de saúde, né? O último relatório da Global Health, 2021, diz que das 10 principais causas de morte no mundo, 9 são lideradas por homens, né? Estamos a falar do quê? Estamos a falar de acidente de viação, que é um problema de saúde pública. O que leva a acidente de viação? Justamente é aquela ideia de que, bom, quer ser, não sei, Superman, não O sei homem o quê. tem de andar a velocidade Exatamente, mil. alta velocidade. É um pouco, é uma forma de afirmação das masculinidades, essa forma de ser, de estar de um homem. Mas, no entanto, é uma forma de ser, de estar perigosa. Não é? São práticas perigosas. A ideia de que eu não procuro serviço de saúde simplesmente porque estou com uma dor de cabeça. Sou homem, Só que sou é forte. muito mais, exatamente, tem que ser forte, tem que manter essa força e tentar fazer ver aos outros, de fato, que é forte. Isso é coisa de né? menina, não pode. Então, é por isso que muitas das vezes encontras o homem e pergunta: que tal, como é que estás? Ele vai dizer sempre: eu estou bem, mesmo não estando bem. Não é? E, no entanto, olhando novamente para essas estatísticas de saúde, né, entra também a questão de suicídio. Né? Os homens mais se suicidam em comparação com as mulheres. E se fores a ver na sua vizinhança hoje, quem mais se suicida? Na sua família, não é? Olhando para a sua família na sua forma alargada, quem mais se toma essa decisão de tirar a própria vida? São mais os homens. Por quê? Justamente a ideia de que não pode chorar, tem que conter os seus sentimentos, etc, etc. Só que isso vai roendo, né? Esse coração é alguma coisa Vai como... destruindo por dentro Exato, e acaba tendo isto efeitos fica já no exterior. isto é um balão, um dia explode. E agora, Não é? voltando à questão... Então, temos que sair temos que nos emancipar, Exato. nós homens, que é sair destas coisas, dessas práticas masculinas, perigosas, né, que nos tornam vulneráveis a várias outras situações, simplesmente porque nós temos que nos afirmar como homens. Né? Mas já estamos para terminar a conversa. Em termos práticos, como é que os homens saem dessa caixa? Porque eu até entendo que é importante, mas também é uma situação que o Gilberto muito bem disse.
o contexto onde vivemos, as pessoas estão ao nosso redor, vivem, se sempre se viveu assim, então imagino que quando... Uma tenta decisão mudar, individual pode ajudar a levarmos até lá, mas essa decisão individual tem que ser acompanhada de um ambiente favorável a nível da família. Portanto, a família tem que ter o mesmo entendimento da situação, tem que ter o mesmo entendimento dos problemas, desses custos, por exemplo. Mas não só, temos a comunidade, porque a família não vive numa ilha, não é? A família está dentro de uma comunidade. A comunidade também tem que ter este mesmo nível de entendimento do problema. As lideranças comunitárias, religiosas, etc, etc. O próprio Estado tem que ter o mesmo entendimento dos custos, não é? Das masculinidades tóxicas. Né? Então, se nós temos esse entendimento, vamos procurar em conjunto soluções a cada um desses segmentos. Porque enquanto procuramos resolver na base, vamos criando em cada outro dos segmentos um ambiente que seja favorável para esta mudança, de forma que o indivíduo tem que ficar à vontade, não é, para lavar os pratos em casa. O indivíduo tem que ficar à vontade para acordar, fazer a sua cama, tem que ficar à vontade para chorar, exatamente, que faz muito bem, inclusive, à saúde. Então, isso não passa necessariamente de uma pessoa, é preciso criar-se sinergias, né, a nível das comunidades e criar-se esses espaços seguros onde os homens conversam sobre isso. Porque nós homens também não falamos sobre escondemos estas questões. Exatamente. Questões que nós falamos de coisas, sabe, quando se fala de solidariedade masculina, eu questiono onde é que está a solidariedade masculina. A nossa solidariedade às vezes está em coisas que nos tornam a nossa vida mais perigosa. Como, por exemplo, é normal ligar para si, minha esposa ligar para si e dizer: olha, estavas com Gilberto ontem à noite. Tu vais dizer: sim, estava com ele, até fomos para não sei o que, quando não é verdade. Mas quando já temos questões cruciais, que de fato precisamos de ser solidários um com o outro, já não estamos lá. Se eu chego assim e digo: olha, eu tenho problema de disfunção erétil, eu tenho problema em manter o meu pênis ereto. É capaz de ser gozado. No lugar de me dizeres: olha, procura serviços de saúde, porque isso acontece, pode acontecer, então, mas o médico pode, os profissionais de saúde podem trabalhar consigo nesse aspecto. A partir daquele momento, vou ser, pelo menos nos próximos 10 anos, piada, né, desse assunto. Então, não temos solidariedade para as questões cruciais da nossa vida. Falta, sobretudo, solidariedade. Precisamos disso. Bem, Gilberto, eu sei que tem muito por dizer, porque, como eu já disse no princípio, é um exemplo de como é que se pode dar este passo muito grande, que está ligado à masculinidade positiva, mas o nosso tempo já escasseia, nós temos que seguir para a próxima rubrica. Obrigado pela explicação. Espero voltar a vê-lo em outras ocasiões, obviamente. Estamos juntos, obrigado. Nós seguimos para a próxima rubrica. Masculinidade positiva é uma forma muito nice de melhorarmos a convivência em casa, na escola, nos hospitais, em qualquer outro local. Agora nós vamos espreitar uma breve pausa. Voltamos já. Muito bem-vindos à segunda parte do ASA. Estamos a conversar hoje sobre masculinidade positiva, Vina. E Cornélio, sabes o que é que as pessoas pensam sobre isso? Bem, nós aproveitamos a nossa participação no evento chamado Orange Talks para entender melhor sobre o assunto. Então, veja a seguir. Existem dois tipos de masculinidade. Temos uma masculinidade positiva e uma outra masculinidade negativa. A negativa é quando reforça coisas como homens não choram. Mas é sobre a positiva que vamos falar hoje. A masculinidade positiva é aquela que quebra estereótipos associados ao homem que foram ali ao longo. Por exemplo, uma das características da masculinidade positiva é a expressão das emoções. Um homem que não tem vergonha de chorar ou de dizer como se sente. Isto aqui é uma masculinidade positiva. E fazer isto aqui um dos benefícios que vai trazer na uma questão de violência baseada. Afeta não só os homens, mas as mulheres. Porque se nós privamos esta mulher de estudar, se nós proibimos ou privamos esta mulher de ter acesso à educação, claramente que estamos a aumentar o índice de pobreza. E aumentando o índice de pobreza, não é só a mulher ou aquela mulher que fica mais no país que também não cresce. Em casos mais graves, a negativa pode levar
Mas em nenhum momento nada justifica uma mulher, não justifica por uma. Ainda que qualquer motivo, não existe uma razão que deve levar um homem matar uma mulher, porque o direito à vida é de todos nós. Masculinidades positivas, intitulado Orange Talks, Francisco ainda há um caminho a percorrer para homens e mulheres promovendo positivas. Uma escala de 0 a 10, estamos nesta luta para engajar os nesta masculinidade positiva. Eu colocaria no quê? Porque ainda temos muito sofrer de violência. O 5 representa o desafio que nós temos para erradicar, mas ao mesmo tempo, o caminho que já existem muitas. Podemos ver com esta que existe também são pessoas casadas, são pessoas que também temos jovens que estão nesta mentalidade. Então, há um cuidado, mas há muito. Então, aqui há um esforço em reconhecer aquilo que nós já fizemos, ou estamos a fazer, mas também que temos que chegar numa escala de 10. Mas ao mesmo tempo, chegar à nota 10 traria enormes vantagens. É a questão da nossa saúde mental. Por causa de violência, nós sofremos tanto violência, vamos lá, física, psicológica, nós temos profissionais frustrados, nós temos pessoas frustradas, temos pessoas bem-sucedidas, nefastas, violência psicológica. Também vamos lá falar de economia. Nós, moçambicanos, somos pobres porque perpetuamos violência. Não sabemos que resolver casos de violência custa dinheiro. Sofrerem violência, elas tornam-se pobres. O simples fato de você mulher de você pobreza nesta fase. Então, se são 40, vamos 40 as meninas casam antes a maioridade, que essas meninas não tenham acesso à escola, não tenham acesso ao emprego e elas vão ser pobres, vão criar na pobreza. Então nós vamos não vai ser prejudicial a ela, mas vai ser prejudicial a mim, que eu, em vez de estar a desenvolver outras soluções para problemas avançados, como os países do primeiro mundo, eu estaria ainda a resolver problemas muito básicos. Básicos ou não, o fato é que com masculinidades positivas ganhamos todos. Essas pessoas faziam parte do Orange Talks, uma iniciativa que tem como ideia fazer com que mais homens se engajem na luta contra a violência baseada no género. Verdade, Cornélio. O Gilberto é um desses homens, mas existem muitos outros homens engajados no combate à violência baseada no gênero, como vemos a seguir. Somos todos partes de uma sociedade oprimida e opressora. Na terra idade de aprendermos a ser suficientemente homens e suficientemente mulheres. Caso alguém escolha em ser insuficiente, seremos rotulados, rotuladas, questionados e questionadas porque não queremos seguir o relógio do jeito como socialmente foi criado. Há sempre uma voz quando estamos em casa como rapazes, como raparigas, que ouvimos. Você como rapaz é diferente daquela tua irmã, que é menina, daquela tua tia, daquela tua mãe. Até pode ser óbvio, existe uma diferença, mas acaba sendo preocupante quando nos dizem aquelas atividades domésticas, deixa para lá. Você, como rapaz, nasceu para fazer as más atividades duras desta vida, trabalhar, prover e alimentar a sua família. Naturalmente. Mais uma vez, acaba sendo preocupante quando é-nos dito que temos que ser automaticamente provedores. Isto me recorda um pouco quando ainda era criança, na minha enorme inocência,
brincando com outras crianças daquela brincadeira chamada papai e mamã. E sempre via as minhas amigas indo buscando as panelinhas e as bonequinhas, e nós, os rapazes, lutávamos para buscar a comida na ideia de que elas devem confeccionar. Mas se nós pudermos refletir acerca dessas atitudes, é que nós vamos encontrar que grande parte da violência que é registrada hoje é resultante das ações no espaço doméstico. São conflitos dentro de casa, porque o homem saiu, foi trabalhar, voltou, está totalmente cansado e ele acha que a mulher deveria ter cozinhado a comida e deixado automaticamente pronta. Mas mais do que isso é que esta mulher deveria estar preparada para tirar o casaco, os sapatos, ainda o dizer: a água está quente, vá tomar banho. E caso ele não encontre exatamente a comida e água quente e esta mulher não esteja totalmente preparada, ai dela, que vai ser automaticamente sacudida sem desconhecer o tal amor que ela assinou no dia em que as rosas automaticamente brilharam. Eu queria vos convidar para que nós pudéssemos refletir com relação a este espaço doméstico. Porque, como a vida diz, a cozinha não escolhe raça, não escolhe sexo, não escolhe cor. Procura resolver a fome que está dentro de cada um de nós. E a pergunta que fica é: por que é que nós, os homens, somos ensinados a não ocupar esse espaço doméstico? Por que é que nós, os homens, somos ensinados a responder com a violência, quando lá em casa falta o pão, falta a comida, e achamos que a culpa é desta mulher? E o mais caricato é que nós, como homens, quando nos casamos, automaticamente, assim como eu, é que exigimos que depois desta mulher esteja pronta na cama para resolver a nossa satisfação. Caso dela, se não estiver automaticamente preparada para nos servir o último jantar, seja da madrugada, da noite, ainda ter que nos contar como é que foi o dia com os seus filhos. Onde é que está a nossa responsabilidade como homem para assumir que sim, também é nosso dever nos envolver nas atividades domésticas, sem necessariamente ter medo de ser rotulado, questionado, até que mesmo nos sejam questionados, rotulados, que tenhamos a coragem de acreditar que também é o nosso dever ocupar esse espaço. É a nossa responsabilidade nos envolver e não optar pela violência porque faltou uma água quente. Precisamos refletir com relação aos conflitos que provêm desse espaço doméstico. Precisamos refletir com esse sentido de ser homem quando nos apresentado este local. Que tal, eu creio que vocês já ouviram muito aquele estereótipo, né? Ou aqueles estereótipos. Matreco, zanguanwa, porque carregou um plástico de lixo e foi jogar. Matreco, zanguanwa, porque decidimos ser mais presentes na nossa família do que ausentes em estar num bar a tomar uma cerveja. Somos zanguanwa quando carregamos as panelas e decidimos que não. Independentemente do meu pai negar, a minha mãe negar, os meus tios dizerem alguma coisa ao contrário, eu, com a minha parceira, tomamos a decisão de sermos felizes. Então, muitas das vezes nos colocamos em situações de fazer um processo de judgment, de julgar, e não necessariamente dar a importância do núcleo familiar onde nós fazemos parte. Eu sou da opinião de que quando os homens são envolvidos em processo de mudança, eles também podem ser atores chaves para transformar o contexto social. Precisamos de continuar a ter homens envolvidos em atividades domésticas. Precisamos de ter homens diferentes na medida em que não partem pela violência, mais uma vez, porque faltou a comida na mesa.
Muito interessante. Ele recordou sobre a necessidade de não só se envolver mulheres e raparigas, mas também homens e rapazes nesta luta. Muito bem dito, Vina. Muito bem dito. Eu gostei muito desta talk. Seguimos para a próxima rubrica. Você sabe em que momentos a masculinidade tóxica pode ser perigosa para a tua saúde? Na condução, os homens tendem a dirigir de forma perigosa nas estradas, colocando em risco a sua vida e a das outras pessoas nas estradas. Os homens tendem a cometer mais suicídio do que as mulheres para resolver problemas. Os homens tendem a consumir mais álcool e drogas. Os estereótipos e preconceitos de gênero também influenciam na fraca procura dos homens pelos serviços de saúde, seja de forma preventiva ou para remediar certas doenças. Muitas vezes, o homem recorre à unidade sanitária em casos graves de saúde. Então, é preciso empoderar os homens para que percebam que são seres iguais às mulheres e que devem partilhar os mesmos espaços, direitos e oportunidades com elas, sem discriminação e preconceito. Isso é masculinidade positiva. Estamos quase, mas quase no finalzinho do programa Asas. Mas antes, uma nota importante. O Orange Talk, que é onde todos estes depoimentos foram feitos, enquadram-se nos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, Vina. Verdade. E nós queremos agradecer a si pela sua companhia e audiência durante todas essas edições do programa Asas. Obrigado pela companhia. Até 2023.